nazismo foi uma coisa tão extraordinariamente trágica que você não pode deixar de se manifestar sempre que surge uma oportunidade. O que você tem que lembrar para as pessoas, porque é a história que faz o tempo agora, né? O que aconteceu é que nos faz ter em mente o que poderá vir a acontecer. Eu acho que todas as vezes que há a possibilidade de você falar nisso, acho que é importante. Enquanto na Europa o trem era o transporte que levava os judeus à morte, no Brasil o trem foi o trem salvador, o trem do renascimento, o trem da vida. Quando apareceu, montado sobre o cavalo, ainda distante, o marido levantou o braço direito e começou a acenar com um envelope na mão. Seu primo físico, amigo de Einstein, lhe escreveu de novo, gritou: "Trago outra carta diretamente de Princeton." Essa história é uma história inédita no mundo, praticamente. Poucas pessoas conhecem, que é a história das famílias judaicas que foram salvas do horror nazista pela construção de uma ferrovia brasileira. Um plano espetacular de um deputado federal católico que foi perseguido por Hitler, o Johannes Schauff, que eu costumo chamá-lo de o Schindler de Rolândia. As famílias judaicas compravam ferro na Alemanha e vendiam para os construtores da ferrovia no Brasil e, em troca, recebiam vales terras, ou seja, recebiam fazendas, imensas glebas de terra em troca desse ferro que eles vendiam para os construtores da ferrovia, ligando Londrina ao estado de São Paulo. Então foi um plano espetacular, um plano de fuga. O vô Johannes, ele sempre foi um homem que gostou de gente. Desde sempre. Por isso que ele estudou sociologia, política, estatística, história. Ele era o corretor de terras da Paraná Plantations na Alemanha. Então fez com que muitos alemães que precisavam ir embora adquirissem terra. O pessoal comprava sem ver, sem saber, não tinha um mapa. Falou: eu tenho terra no Paraná, você quer? Eu quero, eu preciso ir embora daqui. E o pessoal ia então. Os nazistas começaram a perseguir todos, tirando as empresas, desapropriando, quebrando. Tinha a tal da Noite de Cristal, onde eles quebraram todas as lojas de judeus. Quebraram e inutilizaram como se fossem os donos. E sentiu que não dava para ficar lá. Então, os meus pais souberam que tinha possibilidade de vir para o Brasil. Simplesmente se atiraram sem saber onde é que eles estavam indo e foram parar no meio da Mata Virgem, lá do Paraná. Na época, tinha só Mata Virgem. A cidade, acho que tinha 5 casas, uma coisa assim. Tinha uma padaria, isso eu lembro, era importante. A minha mãe nasceu na Alemanha, em Berlim, 1923, numa família simples. O pai era sapateiro, a mãe do lar, e ela tinha uma meia-irmã por parte do pai. Era uma família feliz, tinha amor, tinha carinho dentro da família, totalmente assimilada à Alemanha. O pai era soldado da Primeira Guerra Mundial, todos se sentiam totalmente alemãs, porém judeus também. Festejavam as festas judaicas. No entanto, a situação começou a se modificar contra os judeus. E minha mãe começou a sentir isso na escola. Ela e os colegas tinham que sentar na última fileira
os professores não falavam mais com ela, e eu não tenho bem certeza, mas eu acho que ela até teve que abandonar a escola. A família não levou muito a sério, o pai dela sempre dizia, eu sou alemão, fui soldado na Primeira Guerra Mundial, não tenho nada a temer. No entanto, a situação começou a ficar cada vez mais grave e resolveram, então, pelo menos tirar os filhos. Como a minha tia saiu, eu não me lembro, a minha mãe saiu pelo Kindertransport. Era uma organização inglesa que levava crianças até 15 anos para a Inglaterra para ficar em famílias. Todos passaram dificuldade, todos eles eram pessoas de vida boa e abastada na Alemanha, e foram morar na fazenda, né? Criaram lá sua comunidade. Pedaços do tempo jogados no chá com os cristais de açúcar. A perfumada infusão do capim brasileiro rapidamente tomava conta daquele infinito mundo de porcelana. Ao caírem na xícara, as minúsculas pedras brancas alternavam o sabor da bebida, atraíam as lembranças e os sonhos. Agathe correu ao encontro, pegou a correspondência e abriu. Estava ansiosa por notícias do primo Rudolf Ladenburg, que tinha sido seu mestre na Faculdade de Física em Berlim e tinha orientado a tese de doutorado sobre o aspecto contínuo do hidrogênio. Para escrever esse livro, eu me baseei em 2 estudos acadêmicos, da professora doutora Maria Luísa Tucci Carneiro e também da professora Ethel Kominski. Eu estive 9 vezes em Rolândia e também fui uma vez à Alemanha, onde eu fiquei quase um mês em Frankfurt, ouvindo os descendentes dos refugiados que voltaram a viver na Europa. O primeiro quadro que ganharam, presente dos Portinari, estava fixado na parede. Veja que linda Marinha, Ruth. Você que vivia dizendo que para a fazenda Torá virar o paraíso só precisava ter um pedaço do mar. Agora não tem mais do que reclamar. Portinari nos mandou pedaço do Atlântico. O mar sempre é bem-vindo porque é uma rota de fuga, disse Rudolf Allmann. Mas espero que não precisemos mais dele para a fuga. Todos elogiaram muito a obra do pintor brasileiro. Nessa época, a fama de Portinari já corria mundo afora. Depois da Marinha, ganharam outras 3 obras de Portinari: Menino com Carneiro, Favela e um retrato do chefe da família, especialmente pintado para ele. Cunhado do Portinari, chegou a trabalhar junto ao meu pai, comprando fazendas no Espírito Santo. Através dele, como a mamãe gostava muito de arte, através dele ele nos apresentou meus pais lá no Rio. Sempre se davam, mamãe sempre no Natal mandava um bolo para ele que ela fazia e que ele adorava. Eu adorei a pessoa dele, fantástico. Ele pintou meu pai assim, de amizade, porque ele queria pintar papai. E deu uma tela meio antiga, com um barco, etc., que depois ficou com meu irmão. E para mim foi a Favela, que já era dos modernos. A minha irmã tem até hoje um maravilhoso pastor, um grande e bonito. Muita gente me pergunta, mas por que eles não foram para Nova York, para Las Vegas, enfim, para os Estados Unidos, para a América? Né? Porque eram pessoas que formavam a elite intelectual alemã. E a resposta é essa, porque se eles fugissem para os Estados Unidos, para a América, eles chegariam lá com 10 marcos no bolso, e olha lá. E no Brasil eles chegaram fazendeiros. E aí eles transformaram aquele sertão paranaense, aquele lugar que era só mato, eles transformaram aquilo num sertão ilustrado. Capítulo 7. A música dos compositores clássicos alemães e austríacos podia ser ouvida na estrada logo que as carroças e aranhas que traziam os convidados faziam a última curva
para pegar o acesso principal à sede da Fazenda Gênesis. No fim do discurso, disse: aqui veio. Estamos reunidos nesta noite, meus amigos, para homenagear um herói. Vamos falar do vô. Eu quero falar do vovô, o vovô Johannes. A gente fala o deputado, né? O vô, a gente brincava com ele na Santa Cruz quando era criança, ele corria atrás da gente com a bengala, a gente correndo em volta da piscina, e ele com a bengala atrás, e a gente, se não pulava, ele batia. Mas o vô, ele adorava a gente. A gente não escolhe o tempo que nos é dado, mas a gente escolhe o que fazer com ele. A minha mãe, que nasceu em Berlim, passou a guerra em Londres, depois em Nova York, foi cair numa fazenda mal aberta, muita mata na época, sem energia elétrica, sem rádio, totalmente isolado. A privada era do lado de fora ainda. Se adaptou dentro de 24 horas, se sentiu em casa dentro de 24 horas e sentiu um novo lar, uma nova vida. E a família toda, até pouco tempo, se reunia sempre no Natal. Então, Hanukkah sempre na minha casa, para que a gente pudesse festejar os feriados judaicos em família. Ali, no meio dessas pessoas, a maioria não tinha nada a ver com terra, né? A maioria eram intelectuais, eram professores, eram empresários da área de transporte, empresários da área comercial, eram comerciantes. Quando eles vieram para o Brasil, eles foram auxiliados por pessoas que sabiam tocar. Então tinha aqui gerentes contratados que cuidavam das pessoas, eles tinham equipes de outras nacionalidades que também vieram fugidos. A minha nova invenção consegue colher a saudade. Todos nós carregamos no peito. Basta que vocês olhem para esse espelho de cristal em forma de ovo, com pés de fauno esculpidos na base, e se lembrem dos lugares, das pessoas, das cidades, do país, dos amigos, parentes, dos momentos da vida de que mais sentem falta. Esta festa, embalada pela voz magnífica de Nora Neumann, toda a história deve ser contada, declarada, para que não seja esquecida, né? A história do Lúcius, ela é baseada em muitos relatos pessoais, muitos documentos registrados em cartas, né? Documentos da ocasião. Então, ele traz com uma fidelidade muito grande essa época. Fala do sofrimento, fala da vida como era, fala das pessoas, né? Até na sua intimidade. Então, esse livro do Lúcius, ele é um documento muito fiel, né? de uma história que se passou num tempo que foi muito importante para a humanidade, que foi o tempo da Segunda Guerra Mundial, ou da pré-Segunda Guerra Mundial, que foi um tempo de perseguição, um tempo de intolerância, não é? Um tempo de muita inconsistência social, né? Então isso retrata, isso é importante. Acima de tudo, esse teu livro é de história e ele é gostoso de ler. Esse livro não conta da minha geração, né? Mas ele leva a gente de onde a gente vem. Então, parabéns, muito bacana. Eu estou conhecendo o Lúcio agora, através desse livro. Gosto muito do que ele escreve, mas o que me atrai mesmo nessa história toda, no lançamento desse livro,
é o fato de ser uma história sobre judeus.